Está gravando. Primeiramente, boa noite a todos. Ótimo fim de segunda-feira, uma ótima semana abençoada aí para todos nós, tá? Na aula passada, gente, nós estávamos falando um pouco sobre antipiréticos, não foi? Falamos um pouco sobre analgésicos também, só que não terminamos aquela questão da febre, né? Estávamos falando sobre outras coisas que são importantes também, mas não chegamos a concluir. Então, a gente vai concluir essa questão da febre, os tipos de febre, e depois a gente vai concluir com os anti-inflamatórios, tá bom? Então, essa aqui vai ser nosso conteúdo de hoje. Só verificar se eu estou conseguindo passar. E deu para passar? Tá passando o slide aí? Sim. Sim. Passou? Tá ok. Eita. Pronto, agora sim. Então, gente, a gente viu na aula passada a definição de febre, né? A febre nada mais é do que um sintoma que está incluído dentro da CID-10, que vimos que a CID-10 nada mais é do que uma classificação de doenças e sintomas, que você pode estar buscando aí na internet, tem a CID-10 para você baixar e ler. Então, ela vem tratando várias doenças e vários sintomas. A CID da febre é CID-10, R50.9, e dependendo do tipo de febre, nós vamos ter uma variação nessa numeração da CID, tá? Eu peguei essa mais genérica aí. Então, a febre é o aumento temporário da temperatura do corpo, muitas vezes devido a uma doença. Essa condição é o fenômeno de defesa do nosso organismo, indicando que algo não vai muito bem com o nosso organismo. Ela também é chamada de pirexia e costuma ser classificada a partir de 37,5 graus Celsius. E isso não em todos os organismos. Isso vai depender do organismo de cada pessoa. Isso vai depender também da idade, né? Em bebês vai ser diferente de crianças maiores, que vai ser diferente de adultos e também de idosos. Vai haver uma pequena diferença. E é sobre essas diferenças que a gente vai tratar hoje. Diga, Letícia, você quer falar alguma coisa? Quero falar a respeito disso que o senhor falou agora da temperatura, né? No caso, eu tenho um bebê pequeno de 7 meses e eu fui na UPA, ele com febre, eu pelo menos, pelo que eu estudei até aqui, 35 para crianças já é considerado estado febril, né? 35 graus. Mas o enfermeiro que estava me atendendo, ele disse que não era, que o meu filho não estava com febre. E sendo que ele já estava com 35, aí variava entre 35, 36, 37. Ele disse que para criança, isso meu bebê tinha 4 meses, eu acho, ele estava com 37, ele disse que 37,5 que era para crianças também. Aí eu fiquei, poxa, eu estudei que 35,5 já é para febre, né? E o enfermeiro está alegando que 37,5 só o meu filho está com febre. Aí eu fiquei agora. Na verdade, eu coloquei aí a imagem. Você está vendo aí a imagem? Sim. Olha, se você aferiu lá, se foi aferido 35 graus Celsius, na verdade, ele não estava com febre, nem estava em estado febril. Na verdade, é hipotermia. A temperatura estava abaixo da média, tá? Não acima e nem no normal. A temperatura estava abaixo, tá bom? Então, não estava em estado febril e nem com febre. E nem no estado normal. A temperatura estava abaixo do normal, nesse caso. Pois é, Como você mas pode é ver. isso que eu tô lhe explicando. Tava variando entre 35, aí ia para 37, 37, que eu fui até parar nesse hospital que não atende ninguém ali no regional, né?
só na UPA. Eu fui até parar para lá porque não tinha pediatra, e ninguém sabia me dizer até arrumar um pediatra se era ou não, porque o enfermeiro estava alegando que Então, não era. então, vamos definir aí o que é normal, tá? Uhum. Para criança. Normal, para criança não, para bebê, porque tem diferença. Para bebê, até por volta lá dos 2 anos de idade, 2 anos e meio, quase para 3, o sistema imunológico da criança funciona um pouquinho diferente da criança maior e também do adulto. Sim, Então, a questão da temperatura também é um fator crucial com relação a essa homeostase. Então, a homeostase, que é o ponto bom, digamos assim, a temperatura ideal para um bebê, a normal é entre 36 e 37, temperatura normal. sim, Abaixo disso ou acima disso, já temos alterações. Abaixo de 36, nós vamos ter hipotermia, quer dizer que a temperatura está abaixo do ideal, tá? É entendi. quando dá 35, 35,5, 34, né? Nesses casos aí, a temperatura está abaixo do ideal. Sim, Estado febril, eu acredito que o seu bebê estava com estado febril. O que é o estado febril? É o estado em que a temperatura ela oscila bastante. Então, ela vai lá, nesse caso você falou que era 35, depois variou para 36, isso, 37, isso. 37,5. Então, quando tem uma oscilação muito grande nessa questão da temperatura, e perpassa tanto pelo valor normal, que é 36 e 37, abaixo, lá pelo 35, que é a hipotermia, e aumenta um pouquinho mais no estado de febre, a gente fala que, na verdade, não atingindo o estado de febre para bebê, que é até 37,5, o Uhum. estado febril, quer dizer que a temperatura aumentou, mas ainda não é considerado febre, mas deve estar alerta, tá? E nesses Febre, casos, o que deve na ser feito? verdade, tentar baixar a febre, né, da melhor forma possível, ou com algum medicamento, né, que trate algum antipirético, que trate a febre, né? Ou então fazer compressas, né? Geralmente, quando é criança muito bebê, muito pequena, não se aconselha muito a fazer administração de medicamento, né? E quando é feito, é em doses bem baixas, justamente por conta do sistema imunológico da criança, Tá. tá? Aí, nesses Deixa. casos, que os pediatras aconselham é baixar a temperatura com aquelas receitas caseiras, digamos assim, colocar uma toalha morna para temperatura diminuir um pouco mais, né? E o estado febril já é um pouquinho acima dos 37,5 graus para bebês. Então, nós temos aí Deixa, 36, 37,6, 37,8 já se considera estado febril. Diga. deixa eu só reformular. Nesse sentido de 35,5 até 37,5, o que deve ser feito? Só observar o bebê ou a gente tem que fazer, como o senhor falou, algum tipo de medicação ou só observar e a partir dos 37,5 entrar com algum tipo de medicação ou aquele dito banho que a gente fala ou compressa? O que deve Uhum. ser feito? Sim, sim. Geralmente, os pediatras aconselham, nesse período de estado febril, a não administrar ainda algum medicamento. Fazer primeiro o que está ao alcance, digamos assim, tratar sem algum medicamento para fazer baixar. Se baixar um instante e depois voltar a aumentar e ultrapassar esse valor, é claro, sempre constantemente vai estar aferindo ali a temperatura, monitorando constantemente. A partir do momento que passa do estado febril para bebês, que é 37,5, aí sim entrar com a administração de medicamento, tá? Tá ok, professor, obrigada, tá? Tá bom? E acima disso, né, de 37,8 graus Celsius, a gente vai ter a hipertermia,
hipertermia. Que é isso? Que é isso? Tudo que é hipo é baixo, tudo que é hiper é alto. Então, hipo é baixa temperatura, hiper é alta temperatura, né? Acho que caiu aqui a internet. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim, né? Mas só que... Só o senhor que travou. Pois é, mas travou a tela aqui do computador, mas o celular está funcionando normal. Vamos ver se retorna aqui. Mas vocês estão me escutando, né? Sim. Sim, beleza. Então, eu ia falar isso posteriormente em relação à questão do bebê, mas já que você tocou no assunto, já expliquei um pouco sobre o bebê, tá? Vocês estão vendo a apresentação aí? Eu mudei o slide. Sim. Mudou aí para vocês? Mudou. Pelo menos para mim mudou. É porque o computador deu uma travada muito louca aqui e eu vou utilizar agora a aula pelo celular até voltar, tá bom? Então, gente, a febre, como a gente viu, ela é um sintoma e é diferente para cada faixa etária. Então, ela tem uma função. Qual é a função da febre? Ela tem a função que, através desse aumento, ela melhora o tempo da resposta das células do nosso organismo. Oi? Estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Sim, eu pelo menos estou escutando, mas eu acho que tem alguém querendo falar, eu acho. Sim, alguém pode... quem é que quer falar? Acho que voltou agora, ó. Vocês estão me vendo agora? Agora sim. Beleza. Então, gente, a febre, ela, na verdade, serve justamente para o nosso organismo ganhar tempo para combater aqueles agentes que está causando essa febre, tá? Então, o aumento da temperatura faz com que esse agente invasor faça com que o seu metabolismo ele fique mais lento. Então, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, enfim, o aumento da temperatura faz com que as proteínas existentes dentro desses patógenos, elas não funcionem muito bem. A gente sabe que quando a temperatura aumenta muito, a temperatura as proteínas começam a desnaturar, né? Mas nesse caso não é o ponto de desnaturação, é justamente para o metabolismo desses agentes patógenos diminuir um pouco, desacelerar, para que o organismo, nosso organismo, consiga combater melhor esses patógenos. Por isso a importância da febre. Então a febre ela é importantíssima, mas tem alguns casos, é claro, que quando a temperatura está muito elevada, ela deve ser tratada, porque ao invés de ser benéfica, ela não vai ser tão boa assim. Por isso existem os antipiréticos que a gente vai estar falando daqui a pouco. Então, essa aqui é uma das dúvidas, que eu acredito que seja aquela dúvida que você falou ainda há pouco. Foi a Letícia, não foi? Falou ainda há pouco? Isso. Sobre o estado febril, né? A gente tem muita dúvida quando está com uma temperatura normal, quando está com estado febril, quando está com febre alta, ou quando está com uma temperatura abaixo do comum, né? Então, para isso, tem que fazer a aferição de temperatura, tem que medir a temperatura. E a melhor forma de medir a temperatura é utilizando um instrumento próprio para isso, que é o termômetro, né? Então, existem vários tipos de termômetros que a gente vai ver mais à frente, mas antes da gente falar dos termômetros, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de febre. Então, estado febril é aquilo que eu falei anteriormente, é a temperatura corporal que está um pouco acima do normal, mas ainda não se caracteriza como febre,
Então, nessa fase, é preciso medir a temperatura constantemente, daí a importância de se ficar medindo constantemente para ver se aumenta ou para ver se diminui essa temperatura. Se aumentar, aí sim fazer a administração do fármaco apropriado. A febre é o aumento da temperatura normal, sendo mais elevada do que no estado febril. Então, a febre, nós temos a temperatura mais elevada que o estado febril. E a febre alta, como o próprio nome diz aí, né, é um quadro de febre mais elevado, ou seja, mais preocupante, a temperatura está mais elevada. A gente pode chamar esse quadro de febre alta de hipertermia, ou seja, é quando extrapola o nível permitido, digamos assim, 39, 40 graus, já é considerado hipertermia. Então, quando acontece a hipertermia, como falei anteriormente para vocês, pode acontecer a desnaturação de algumas proteínas dentro do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo não vai funcionar muito bem. Então, algumas proteínas sensíveis a aumento da temperatura começam a não produzir, a sintetizar certas proteínas, certos hormônios dentro do nosso corpo e o nosso corpo começa a ter um metabolismo falho, tá? E isso pode gerar algumas complicações, como a falta de percepção, digamos assim, do meio. Então, pode haver convulsão, pode haver também delírios, né? Tem pessoas que começam a delirar com o aumento da temperatura, né? Justamente porque o nosso corpo não consegue perceber e interpretar estímulos externos e internos do nosso corpo e chega até este ponto, né? Eu não lembro agora o termo, mas é convulsão, né? Alucinação, na verdade. Tem pessoas que têm alucinações quando tem esse quadro de hipertermia. Quer falar, Letícia? Quero ter uma dúvida, na verdade. É porque a gente, né, tem sempre quando a pessoa está com febre, aquele mito de encapar a pessoa, né? Colocar uma meia no pé ou colocar uma roupa que seja mais quentinha por conta do frio. Isso, pelo que a gente sabe, não é correto, né? Uhum. O que é correto é a gente tirar a roupa e ficar com menos roupa possível. Isso é correto, professor? O correto é, na verdade, se manter do jeito que está, se está com uma... Na verdade, é manter uma vestimenta agradável, digamos assim, confortável, tá? Porque se você está se cobrindo de vários lençóis, de várias mantas, o que é que vai acontecer? Você está impedindo com que a temperatura do seu corpo flua do meio interno, ou seja, de você para o meio externo, né? Então, o quadro febril é justamente isso. A temperatura está aumentando dentro do seu corpo, mas para o meio externo está fluindo esse calor. Se você põe várias mantas, vários lençóis em cima, você vai impedir esse processo. E ao invés de, nesse caso, resfriar o corpo, a temperatura vai aumentar, justamente porque a gente vai ter essa sensação de que o calor não está fluindo, tá? Mas a Então, gente tem uma leve sensação de ficar bem, né? Quando a gente tem febre, geralmente se cobre, né? É porque a gente se cobre. A gente está suando, né? Geralmente a febre acompanha o suor. E vocês lembram lá que eu falei, eu acredito que foi na segunda aula, sobre vasodilatação? Lembram lá? No processo de vasodilatação, há um aumento da temperatura corporal e, em consonância com isso, as glândulas sudoríparas vão produzir aí o suor e a pessoa vai suar.
esse suor é justamente para fazer o resfriamento do corpo. Quando você se cobre, o que é que vai acontecer? Esse calor vai vir para o meio externo, né? Mas você vai suar. Porém, esse calor ele vai ficar retido entre você e o lençol. Você vai sentir uma leve temperatura, na verdade a temperatura diminui, mas só que esse processo pode durar um pouco mais, porque o calor vai sempre estar retido ali. Então, causando uma falsa impressão de que a temperatura diminui mais rápido, mas na verdade ela se prolonga por um tempo maior quando a gente está coberto. A sensação é mais agradável, porque você sua mais, você consegue suar mais, você consegue diminuir, digamos assim, a temperatura externa, mas a temperatura interna se permanece, tá? Por um período um pouquinho maior. Então, é uma falsa impressão que a gente tem, tá? Com relação ao se cobrir, tá? Mas isso não é uma questão assim, digamos, não é indicado ou é indicado. Isso vai muito da questão do bem-estar. Se você está bem, assim, coberto, que bom. Mas se não, melhor deixar sem estar coberto. E administrar, é claro, o fármaco para fazer efeito, né? Que vai fazer efeito e acabar com esse aumento de temperatura. Tá bom? Isso aqui eu já falei, né? Em relação a bebê, a gente vai avançar para adultos e crianças. Então, a temperatura habitual de uma criança se assemelha muito com uma temperatura de adulto. Então, por isso, podem ser classificados do mesmo modo, tá? Então, só fazendo uma comparação aí do bebê. Então, vamos voltar aqui no bebê, olha. Hipotermia para bebê é entre 35,5 graus. Aí a gente vai avançar aqui, ó. Para crianças e adultos é 35,4. Então, vocês vão perceber, eu vou fazer essa analogia, indo lá e cá, no slide e no outro. Aí vocês vão perceber uma diferença nos valores. Para crianças e adultos, a temperatura normal, olha, nós todos somos adultos. Então, a nossa temperatura gira em torno de 35,4 e 37,2, tá? Se a gente for analisar o bebê, olha, 37,2 já é estado febril. Só que para nós adultos e crianças, 37,2 ainda é uma temperatura normal, tá? E outra coisa aqui, temperatura normal para nós adultos e crianças é entre 35,4 e para bebê já é 36, tá? Uma coisa que eu não perguntei, qual a idade lá da sua criança? É bebê ou é criança? É criança maior, Meu? assim? Isso. Ele tem 7 meses agora. Tá. Então é classificado como bebê mesmo. Bom. Eu acredito que nesse caso aí tenha se confundido. Não, acho que não se confundiu, não. Acho que foi um erro de interpretação mesmo, tá? Porque como você pode ver aí, de crianças e adultos, normal é entre 35,4, né, a 37,2. Acredito que foi um erro de interpretação mesmo. Pois é, mas foi isso que eu estava lhe dizendo. Porque meu bebê, era isso que eu estava lhe dizendo. Meu bebê, ele estava oscilando entre 35 para 37, aí ficava nisso, entendeu? Nessa oscilação. Só que, aparentemente, a gente tocando no bebê, ele parecia ter uma temperatura muito maior. E o meu bebê gemia muito. Chorava Entendi. muito, não sei se por conta de alguma dor. Então, por isso que eu lhe perguntei, entendeu? A respeito disso. Se é normal ficar só esperando ou se tem que ser administrado algum Aí o que medicamento. foi que foi feito? E foi feito
vamos colocar nossa saúde aqui de Abaetetuba, né? Eu fui com o médico, um clínico, na verdade, ele não conseguiu atender meu bebê, aí me mandaram lá pro regional, e do regional, inclusive, é uma professora minha que me viu fazer um escândalozinho que só funciona aqui em Abaetetuba, né? Assim, a base do escândalo. Professora Priscila, um amor de pessoa, me atendeu, né, tudinho. Aí conseguiram um pediatra e me mandaram de volta para a UPA. Aí de lá da UPA, ele pegou, administrou o medicamento no bebê, né, na veia intravenosa, no bebê, administrou o medicamento e me mandou embora para casa. Foi isso que aconteceu. Entendi. Assim, muitas vezes acontece da criança ter febre nesse período, era mais ou menos 6 para 7 meses, por aí? Ele tinha 4 meses. Aham, ainda não tinha dentição, né? Não. Não, né? Mas assim, é muito comum quando está nascendo dente, aí se pensa no senso comum. Não estou falando do caso do seu bebê, mas eu Sim. tô falando uma situação assim. No senso comum se pensa que quando começa a dentição, né, dá febre. Não é comum dar febre na dentição, tá? Inclusive até os pediatras falam sobre isso. Mas o que acontece? Então está nascendo dente lá na gengiva da criança e isso há um certo incômodo. Aí geralmente coincide essa dentição justamente com o engatinhar. Então a criança fica engatinhando de um lado para o outro e também como há um incômodo no dente, né, que está nascendo, a criança leva a mão que está pegando no chão, andando pela casa, digamos assim, e leva a boca. Quando a criança leva a mão à boca, pode estar levando patógenos, alguns patógenos que pode estar caindo lá no estômago da criança e, consequentemente, ter algum problema em relação a isso, estomacal ou também intestinal, que pode estar causando febre, né? Então, é comum se dizer, não sei se vocês já ouviram isso, tá com dentição, tá com febre porque tá com dentição. Na verdade, não é isso, não. É justamente por conta desta situação. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou não? Já. Professor, será que tá sonoro na aula? Não, tem vários aqui. Só Eu já que escutei muito já falar a respeito disso. Olha, só para como é a minha primeira aula aqui, assim, é certo com o senhor, mudando um pouquinho. Eu falo aham, muito, então se eu lhe interromper, me desculpe. não tem problema, não tem problema. Se inclusive outros também quiserem comentar, não tem problema nenhum. Está aqui para isso, tirar as dúvidas de vocês, Desde já tá bom? agradeço. Então, gente, o estado febril entre crianças e adultos já é um pouquinho diferente, em 37,4 a 38 já é um estado febril, porém não é febre. A febre começa a partir do 38, 38,1, 38 a 38,9, né? A partir desse momento, nós temos 39, 40. Então, temos febre alta e, consequentemente, hipertermia, ou seja, aumento muito elevado da temperatura em crianças e adultos. E nós temos, gente, os instrumentos que fazemos a aferição da temperatura. Então, a temperatura, na verdade, nada mais é do que a agitação das moléculas do nosso corpo. Então, o nosso corpo é constituído por átomos, esses átomos se juntam formando moléculas, e essas moléculas vão formar nossas células, nossos tecidos, enfim. E esses átomos estão vibrando. No processo febril, vai haver uma movimentação muito maior
desses átomos e moléculas que constituem nossos tecidos. Então, havendo aumento da temperatura. E como medir? A medição é feita por meio de termômetros. Então, a gente tem termômetro mais antigo, digamos assim, são os termômetros de mercúrio. Os termômetros de mercúrio, eles são utilizados já... Deixa eu só colocar a imagem aqui para vocês. Já são utilizados já há muito tempo, aí, há séculos, e ele é constituído de duas estruturas. Uma parte mais abaixo, que a gente chama de bulbo, e outra parte mais acima, que a gente chama de haste. Na parte abaixo, a gente tem o bulbo, é onde a gente vai encontrar o mercúrio. O mercúrio, ele nada mais é do que um metal. Ah, professor, ele é um metal, mas por que ele está no estado líquido? Ele está no estado líquido porque na temperatura ambiente, né, em torno de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, até 40, 50 graus, ele está em estado líquido, tá? Então, por isso que foi utilizado o mercúrio. Por quê? Ele é um metal e quando ele é aquecido, ele dilata. Todo metal, quando é aquecido, dilata. E por esse ser um metal em estado líquido e sofrer uma dilatação muito sensível, ele é muito sensível à temperatura, ele foi escolhido para ser utilizado no interior do termômetro. E essa outra parte mais acima, que a gente chama de haste, ela é graduada, ou seja, tem várias graduações. E dependendo do país que você está, essa graduação ela vai ter um tipo de escala. Aqui no Brasil, a gente utiliza o grau Celsius. Mas se você for lá nos Estados Unidos, eles não utilizam o grau Celsius. Eles utilizam o Fahrenheit, grau Fahrenheit, tá? E tem mais um outro tipo de termômetro que utiliza a escala científica, que é a escala Kelvin. Então, a gente tem aí 3 tipos de escalas. Kelvin, Fahrenheit. Ah, gente, Fahrenheit é uma escala que é usada principalmente em países que falam o inglês, tá? No Brasil, a gente utiliza o grau Celsius. Nós temos aqui o termômetro digital, esse branco, está bem aqui acima, e esses termômetros digitais têm uma infinidade, tem vários tipos, né? Então, tem uma espécie de homeostato que fica aí dentro, que é um conjunto de lâminas que fica dentro desse termômetro, e elas dilatam. Ao dilatar, elas vão transferir esse valor da dilatação para um visor que você vai estar olhando aí. Esse tipo de termômetro ele é alimentado por baterias. Então, aqui do lado, a gente vai ter esse azulzinho, que é um termômetro digital também, só que a gente chama de termômetro de ponta mole. Esse termômetro de ponta mole, ele é utilizado justamente para fazer a aferição retal, né, em bebês ou crianças. Esse aqui, gente, é um termômetro que é bem recente, ele tem aí por volta de uns 10 anos já, desde sua primeira fabricação, e agora com a pandemia, já que não pode, digamos assim, ter um contato, já que é um instrumento que, esses aqui, na verdade, os anteriores, é um instrumento que tem contato com o paciente. Então, como se trata de um vírus, né, altamente virulento, que passa com facilidade de um para o outro, então se prefere utilizar esse outro tipo de termômetro. Ele é digital, mas ele é infravermelho, tá? A sua aferição não é preciso entrar em contato com o corpo da pessoa, tá? Por uma distância mais ou menos assim de 30 centímetros, dá para verificar a temperatura corporal, tá? Alguma dúvida, gente?
Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Aqui em casa, a minha tia tem um bebê de 1 ano de idade Uhum. e até agora ele acabou de vir do hospital e ele estava com febre. Nós temos vários tipos de termômetro aqui em casa. Um desses é esse branquinho que está aparecendo na tela. E a gente tem aquele primeiro que o senhor passou, que não precisa entrar em contato com a pele, que está sendo muito usado agora, certo? Sim. E É o acontece o infravermelho. seguinte: isso. O infravermelho, a gente nunca consegue ter uma temperatura exata da criança. Por quê? Uhum. Quando coloca no pulso dele, dá uma temperatura. Esse mesmo. Quando coloca na testa, dá outra temperatura. Se colocar assim em qualquer outra parte do corpo dele, dá uma temperatura diferente, entendeu? Uhum. Aí a gente fica, meu Deus, será que tá com febre? Será que não tá? E Tá aí acaba a aqui deixando de resposta. lado. A resposta está na tela agora. Era Ah, justamente sobre isso que eu iria falar. Lembra que eu falei para vocês que a aferição de temperatura em bebês é diferente? Ainda o sim. sistema imunológico da criança, o metabolismo da criança é um pouquinho diferente em relação também à temperatura. Então, a temperatura, ela pode, no bebê, ser percebida em diversos tecidos de formas diferentes. Mas o que é melhor, digamos assim, para verificar é a retal. Então, como a gente vê aqui, olha, apesar do tabu envolvido e do desconforto, o termômetro considerado mais eficiente é o de ponta mole, que é esse retal. Isso porque a temperatura do ânus é a mais precisa, uma vez que a pele, seja na axila ou na testa, vai resfriar muito rapidamente, né? Até porque esse infravermelho não tem um contato. Isso vai depender muito também do ambiente onde você está aferindo. Se você está num ambiente onde tem ar-condicionado, ou se você está num ambiente ventilado, aí você vai aferir lá com o termômetro infravermelho. O ambiente vai interferir no teu resultado, tá? No caso desse tipo retal, não. Justamente porque vai estar em contato com a pele na parte interna e não vai ter agentes externos, né, uma temperatura externa para alterar o teu resultado. Deu para entender? Deu, sim. Então, a melhor, digamos assim, para crianças, para bebê, na verdade, é essa retal. Professor, então, nesse caso, vamos voltar um pouquinho também. Eu gostei muito da pergunta da colega. Nesse caso, voltando para mim, para a situação que eu lhe coloquei do meu bebê. Então, vamos supor, entre aspas, que o enfermeiro deveria ter verificado a temperatura do meu bebê no reto, no caso, para ele poder ver se o meu bebê estava, como eu lhe disse. A gente tocava nele, ele estava bastante quente, mas quando a gente colocava na axila, dava uma temperatura e oscilava, e a amiga colocou isso, né? Então, ele deveria ter colocado o Retal. que é pronto pro reto, né? Só que tem uma questão. Tem uma questão aí. A questão é que, geralmente, eu não sei se dentro de uma urgência e emergência se tem um tipo desse termômetro que seja descartável, porque o uso vai ser contínuo para todos, digamos assim. Ou tem que ser de uma forma que seja esterilizado, né? Porque vai entrar numa região interna, do corpo da pessoa. O que é mais aconselhável? Ter esse equipamento em casa, fazer a aferição em casa, verificar se realmente está com a temperatura elevada, aí sim correr, digamos assim, para uma UPA, né, para uma urgência e emergência. Mas
sabendo que eu não sei se você vai encontrar esse tipo de termômetro lá. Ainda mais por conta do contexto pandêmico que nós estamos. Inserir, digamos assim, um termômetro nesse contexto que estamos, vai saber, né? Digamos assim, também. Já tem todas essas questões que a gente tem que tomar cuidado. Mas é Pois é, e importante fazer na professor, casa, inicialmente. Diga. eu tenho um termômetro desse. Inclusive, eu comprei lá em Belém, que eu não achei que é Maité. Uhum. Mas eu verificava nas minhas cachorras, que é Uhum. feito pelo ânus lá do cachorro, né? A Sim. temperatura. Sim, Aí eu esterilizo. Quando eu uso numa, eu esterilizo só com o álcool 70. Uhum. Mas é só delas, é uso delas, né? Eu já não uso no meu filho. Com certeza, e nem deve. Então, se for para o seu filho, tem que ser um exclusivo para ele. Somente para ele. Né? Porque tomar cuidado, né? Por conta de infecção de alguma. Já está se tratando um quadro febril que tem um patógeno ali, né? Aí eu não quero administrar um outro patógeno, enfim, para levar a alguma outra situação, tá? Então, sempre tomar o cuidado com relação a isso. Então, gente, existem alguns tipos de febre, né? São 5 tipos de febre. A febre contínua, a febre irregular, que é também chamada febre séptica, a febre remitente, intermitente e a recorrente ondulante. Então, a gente vai ver cada uma dessas aqui agora, tá? Professor, só uma dúvida rapidinho. Diga. Esse termômetro de mercúrio, o antigo, né, o mais tradicional, ele ainda pode ser usado? Olha, ele pode ser encontrado e ainda é vendido. Porém, tem algumas restrições, né? No ano de 2010, 2011, não estou lembrando agora, houve algumas restrições da Organização Mundial de Saúde em relação ao uso desse termômetro. Por quê? Por alguma razão, digamos que ele quebre na sua aferição, né? O paciente pode ter contato com o mercúrio e o mercúrio é tóxico, né? Então, pode-se usar, mas tem que ter muita cautela. Ele é eficiente, ele é muito eficiente, assim como os outros. Ele é um termômetro analógico que a gente fala. Porém, ele não está sendo bem recomendado agora, no caso, né? Justamente por conta do material do que ele é feito, né? De vidro, inclusive também de mercúrio. É claro que o mercúrio está na forma interna, mas é a questão também que levou a essa medida de redução desses termômetros no mercado. É muito difícil hoje tu encontrar, mas você encontra ainda. É que o descarte, muita gente jogava no lixo comum, ou jogava sei lá, no terreno por aí, ou descartava no rio. E esse mercúrio, ele vai para algum lugar. Você joga lá no terreno da sua casa, você joga no rio, digamos, quebra isso, ou vai para o lixão, isso vai infiltrar no solo, ou vai cair no leito do rio, enfim, contaminando a vida marinha, né, a vida aquática. Isso é um grande problema, porque leva a uma outra consequência, a bioacumulação, que a gente chama em ecologia. A bioacumulação que acontece de metais pesados. E a bioacumulação é muito prejudicial à nossa saúde. Por quê? Se você ingerir mercúrio, um dos problemas é que teu esqueci agora, não é o sistema linfático, deixa eu lembrar agora. Sistema nervoso, desculpa. Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, eles são afetados. Então, você pode ter problemas
com locomoção, por exemplo, problemas de perca de memória e muitas outras coisas. Inclusive, eu tenho uma amiga e também uma outra professora minha que faz um estudo com comunidades que moram em torno ali do complexo da Albras-Alo Norte, né? Com esses metais pesados, digamos assim, que são destinados nesses leitos, falam que não agridem o meio ambiente, mas enfim, já foi feito alguns estudos, foi comprovado e inclusive pelo Instituto Evandro Chagas, que pode não, que os rios e igarapés ao entorno ali estão contaminados e as pessoas utilizam essa água para tomar, enfim, para tomar banho, fazer comida, se contaminando. Consome os peixes que pescam ali na região. Então, é uma grande problemática isso aí. Ok, obrigada. Nove minutos. Então, gente, nós temos 5 tipos de febre. Então, a febre contínua, que seria a febre contínua? É aquela que permanece acima da temperatura corporal habitual, sem grandes oscilações, ou seja, temperatura normal, 37, né, 37,2 o máximo. Quando aumenta um pouquinho mais, mas não muito, 27,4, 27,5, né? A gente tem uma temperatura contínua aí que não aferiu muito. Então, a gente tem uma febre contínua. Então, as variações da temperatura costumam variar apenas 1 grau, né? Um pouquinho a mais, chega até 38, 38,5 no máximo. Passou disso, a gente já tem um outro tipo de febre. Então, a gente tem a febre irregular. O que é a febre irregular? A febre irregular ela é conhecida ainda como a febre séptica. É caracterizada por altos picos de temperatura corporal intercalados com baixas temperaturas. Essas mudanças brutas da temperatura são imprevisíveis, né? Então, existem algumas doenças que têm esse tipo de febre irregular, por exemplo, a febre amarela. Na febre amarela, você tem no mesmo dia um pico muito alto de temperatura, mas depois uma queda muito baixa. Depois permanece constante, normal, depois aumenta e diminui de novo. Então, isso depende muito, esses sintomas vão depender muito também do patógeno ou da doença em si. Então, a febre remitente é definida por febre diária, com variação de 1 grau para cima ou para baixo da temperatura constante. Então, nesse caso, aí nós temos ou aumento para mais ou para menos, né? Então, não há períodos de apirexia, ou seja, sensação de febre. Eu coloquei até aí, aí em cima o que significa apirexia. Apirexia é o estado de ausência de febre, tá? Então, aumenta ou diminui, nesse caso aí. Ou seja, se diminui, eu tenho hipotermia. Se aumenta apenas 1 grau Celsius, eu tenho que eu falei ainda há pouco, estado febril. Não chega a ter febre, tá bom? E febre intermitente. Então, a febre intermitente é diagnosticada por suas oscilações entre temperaturas altas e temperaturas normais do corpo. Enquanto que aquela que a gente verificou ainda há pouco, ela varia acima e abaixo do normal. Aqui a intermitente, ela vai variar entre acima e o normal. Então, vai variar lá para, por exemplo, 38, 38,5 e vai voltar para o normal, 36, 37, 38, 38,5, 36, 37. Então, não vai baixar. Então, essa é a febre intermitente.
tá bom? E a febre recorrente ou ondulante é também chamada de febre ondulante, né, nesse caso. Como o próprio nome diz, caracteriza-se como febre com temperatura habitual do corpo por dias ou semanas, com interrupções imprevisíveis de altas temperaturas. Ou seja, o período entre a temperatura habitual e a normal é bem espaçada. Então, quer dizer que, nesse período recorrente, como o próprio nome diz, ondulante, você passa vários dias com temperatura normal e depois vários dias com temperatura alta. Vários dias com temperatura normal, vários dias com temperatura alta. Tá? Isso vai depender, é claro, também do patógeno e também da doença. Deu para entender cada um tipo de febre? É importante a gente frisar aí que cada um desses tipos febril ou tipos de febre vai estar intrinsecamente ligado ao patógeno causador e também à doença. Tá bom? Dúvidas? Dúvida, gente? Não? Bem, e como acontece essa febre? Então, a febre é causada por uma área do cérebro chamada hipotálamo, que nós falamos aí na segunda aula. Esse hipotálamo é responsável por regular o nosso organismo, produzindo hormônios, sintetizando o hormônio, fazendo com que algumas regiões, algumas glândulas no nosso corpo produzam hormônios, enfim. E ele faz, na verdade, perceber a invasão do micro-organismo, esses micro-organismos causadores da febre ou alguma reação inflamatória. Então, o que é que acontece? O hipotálamo faz aumentar a temperatura. Então, nós vamos ter aqui, nessa primeira imagem, não sei se vocês estão vendo aqui a seta. Acho que não, né? Então, nessa primeira imagem, a gente tem um macrófago que está englobando uma bactéria. Na segunda imagem, logo abaixo, nós temos essa bactéria sendo eliminada, né, sendo degradada. Essa bactéria, depois de degradada, ela vai produzir aí algumas endotoxinas, vai liberar algumas endotoxinas que vão ser liberadas na corrente sanguínea, caindo na corrente sanguínea, essas endotoxinas vão ser percebidas pelo hipotálamo e o hipotálamo vai produzir aquilo que a gente viu lá na nossa terceira aula, as prostaglandinas. As prostaglandinas, elas vão estar responsáveis justamente pela resposta inflamatória, pela dor e também pelo aumento de temperatura caracterizado por febre. Então, é assim que acontece o processo de febre, tá? Então, aqui, gente, é só para você verificar as principais causas da febre, né? Por meio de vírus, por meio de bactéria, por meio de fungo, insolação, queimadura solar, tumor, né? Maligno, desidratação, reação a vacinas também pode gerar febre. Então, tem pessoas que estão recebendo a vacina, para o coronavírus e estão tendo algumas reações. Dentre essas reações é um quadro febril também. E aqui alguns sintomas quando a pessoa está com febre, né? Suor, tremores, dor de cabeça, dor muscular, perda de apetite, desidratação, fraqueza. Então, tudo isso é ocasionado justamente pela resposta inflamatória, as prostaglandinas, que a gente viu na aula passada, ciclooxigenase 1 e 2, por aí vai, né? São agentes inflamatórios que também vai ter a causa aumento da temperatura, que é a febre. Convulsões, alucinações, desidratação, todos esses são sintomas da febre. E em idosos, né? Em idosos nós temos alguns sintomas, né? Principalmente relacionados
a infecção do trato respiratório superior e inferior, né? Superior a essa região da face, nós temos a laringe, as fossas nasais, a faringe, e inferior nós temos a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os pulmões. Nós temos infecções gastrointestinais, infecções trato urinário e infecções cutâneas. Então, essas são as principais causas de febre em idosos. Justamente porque o sistema imunológico, quanto mais o tempo passa, vai chegando nessa faixa aí dos 70, 60, 70, 80 anos, nosso sistema imunológico vai se tornando depressivo. Algumas células de defesa são produzidas, é claro, mas num ritmo menor, e isso vai interferir na imunidade dos idosos. Tá? E aqui nós temos alguns antipiréticos, que eu até comentei na aula passada para vocês, com o uso do paracetamol. O paracetamol ele é um antipirético, mas além de um antipirético, ele é um analgésico e ele é um anti-inflamatório também, mas só que ele tem uma resposta antipirética. Quando eu falo antipirético, são aqueles medicamentos que reduzem a febre, tá? Nós temos o ibuprofeno, a aspirina. A aspirina também a gente conhece como ácido acetil salicílico, né? Que também são analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. Então, esses fármacos, eles são bastante utilizados e geralmente quando a gente vai na UPA, aqui de Abaetetuba, ou é ibuprofeno ou paracetamol, quando a gente está num quadro febril ou de dor ou inflamação, geralmente é um desses que são administrados. Ou tô errado? Alguém já foi lá? Professor, Oi. Diga. boa noite. O Boa paracetamol, noite. ele tem de 750 miligramas e 500 miligramas, certo? Sim, sim. Qual é indicado, assim, dos 750 miligramas e 500 miligramas? Ele é indicado devido a dor e febre ou... Então, se você quer, depende do que você quer. Se você quer agir apenas na febre, então você age com uma dosagem menor, uma quantidade menor, né? Nesse caso de 500 miligramas, tá? Mas se você quer tratar além de febre, dor e também inflamação, você aumenta um pouco a dosagem, por quê? O paracetamol ele vai agir justamente lá nas ciclooxigenases 1 e 2, que vão estar responsáveis por essa resposta inflamatória, né? Inflamação, aumento de temperatura, né? E dor. Então, dependendo da quantidade, você pode estar aferindo um desses sintomas. Por que eu falo que o paracetamol é utilizado em pequenas quantidades para febre? Porque ele tem um alto percentual antipirético. Então, ele foi um medicamento feito para ser antipirético, foi criado com essa finalidade. Porém, ele tem outra resposta, analgésica e anti-inflamatória também. Só que isso foi descoberto depois, tá? Depois, com outros estudos, foi descoberto. Mas para potencializar, na verdade, essas outras funções, tem que aumentar a dosagem, tá bom? Mas para febre, basicamente 500, tá bom? Tá bom, obrigada. Entendi essa pergunta? Sim, sim. Então, gente, na aula de hoje, até 8 horas já passamos algum tempinho. Eu vou entrar daqui a pouco com a outra turma de farmácia, que a gente está estudando sobre embriologia. Tá ok? Então, eu vou encerrar nossa aula de hoje. Então, acredito que deu para entender um pouquinho do processo febril, os tipos de febre, e os principais
fármacos que são utilizados nesse tratamento. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, alguém pode estar comentando, ou a gente pode encerrar nossa aula. Alguma dúvida? Não? Tá bem. Então, gente, obrigado pela presença de vocês nesse fim de segunda-feira. E tenham uma semana abençoada, gente. Se cuidem e fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Lembrando que essa aula vai ficar gravada. Vocês podem estar revendo, caso queiram tirar dúvidas posteriormente. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.